Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje, nessa passagem de Mateus, temos uma poderosa reflexão sobre o perdão e a misericórdia, ensinada por Jesus a seus discípulos. Ela nos convida a pensar sobre a importância do perdão em nossa vida e como devemos tratar os outros com compaixão, assim como Deus nos trata com compaixão. Pedro fez uma pergunta sobre quantas vezes deveria perdoar, onde de fato Pedro questiona se ele deve perdoar, mas na verdade também quantas vezes deve fazer isso. Pedro sugere até 7 vezes, talvez pensando que isso fosse um número generoso. No entanto, Jesus responde que não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa resposta enfatiza que o perdão deve ser ilimitado, não apenas a uma quantia fixa. Depois Jesus apresenta a parábola do devedor incompassivo, onde Jesus narra essa história de um rei que resolve acertar as contas com seus empregados. Um de seus empregados devia uma enorme quantia, uma dívida que ele nunca seria capaz de pagar. No entanto, quando o empregado implora por misericórdia, o rei é compassivo e perdoa totalmente a dívida. E aí aparece nessa história o seguinte ponto: a falta de compaixão desse empregado, pois ele mesmo é perdoado e, no entanto, ao encontrar um companheiro que lhe devia uma quantia muito, mas muito menor, recusa-se a mostrar compaixão e o lança na prisão. Esta ação revela sua falta de gratidão, de misericórdia, apesar de ter recebido compaixão e misericórdia do rei. E aqui está a lição do perdão, pois a parábola conclui com o rei indignado ao saber do comportamento do empregado e o entrega aos torturadores até que ele pague sua dívida. Jesus enfatiza que, assim como o rei mostrou misericórdia ao perdoar a enorme dívida, Deus também espera que nós mostremos misericórdia e perdão aos outros. E, portanto, ele faz uma admoestação final. Jesus fecha essa passagem afirmando que, assim como o Pai Celestial nos trata de acordo com nossa disposição de perdoar, se não perdoarmos de coração aos outros, não recebemos também a misericórdia de Deus. Portanto, é uma passagem que lembra-nos que o perdão não é apenas uma ação, mas também uma atitude do coração, de onde brota todas as ações. Devemos perdoar não apenas porque somos instruídos a fazê-lo, mas porque reconhecemos a imensa misericórdia de Deus que Deus nos concedeu. O perdão é uma resposta à graça de Deus em nossas vidas e devemos estendê-lo aos outros com generosidade e compaixão, independentemente de quantas vezes tenhamos que fazê-lo. Além disso, a passagem nos alerta sobre as consequências de não perdoar, destacando que nossa falta de misericórdia pode nos privar também do perdão divino. Portanto, o perdão é uma escolha sábia que nos liberta do peso do ressentimento
e nos permite viver em paz com os outros e com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.